Boa noite a todos. Era aberta a sessão plenária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Desde o início, já cumprimentando as mulheres pelo dia de hoje. E evidente que não só as mulheres que estão nas zonas eleitorais, que corresponde a 57,08% dos nossos servidores, e aqui no tribunal praticamente a metade, 40,74 mulheres aqui na sede. Não só cumprimentando as nossas mães, irmãs, tias, filhas, mas todas elas, em especial na pessoa da ministra Carmen Lúcia, a primeira mulher a presidir o Tribunal Superior Eleitoral, em companhia da ministra Nancy Andrighi, que está na corregedoria. O que bem demonstra que nós não estamos mais naquela seara de Chico Buarque, que cantava em Mulheres de Atenas, onde deviam se mirar no exemplo das mulheres de Atenas que viviam em prol de seus maridos, né? Que não teriam gosto, nem vontade, nem defeito, nem qualidade, só teriam medo apenas, não teriam sonhos, só tinham presságios. Os seus homens, as marés, os naufrágios, né? Eram lindas sirenas morenas. Hoje está muito mais para que Rita Lee nos dizia em Cor de Rosa Choque que o sexo, se frágil, não foge à luta. Por isso não se deveria provocar, porque Cor de Rosa Choque, né? E que as dondocas são uma espécie em extinção. Tirando a informalidade com que nós estamos lembrando e comemorando este dia, eu quero deixar expressamente a minha homenagem pessoal em nome desse tribunal, a todas as mulheres, a todas as servidoras presentes, a todos. E lembrando que nós tivemos uma programação em comemoração, né, que iniciou-se no dia 7. Nós tivemos palestras sobre assédio moral e sexual. Tivemos no dia 8 exposição de produtos, palestras de doenças cardíacas na mulher. E já mais tranquilo e mais sem formalidades, tivemos inclusive aula prática e teórica de benefícios da dança com o professor Rodinei Barbosa. Deixa registrado na ata a minha especial consideração pelo dia de hoje em nome desse tribunal. Dago aos eminentes pares a leitura da ata da sessão passada, se há necessidade de alguma consideração que devesse ser feita, importando o silêncio, então, inclusive do doutor procurador, em aprovação. Passemos aos julgamentos. Esse aqui é a primeira preferência, né? Já está adiada? Ok. Então, nós temos um embargo que está com o julgamento adiado. Vou colocar em primeiro lugar, regimentalmente posto, o número 1 da pauta, o 465724/2010, embargos de declaração, candidato a deputado federal, embargante Carlos Gomes Bezerra, parecer pela rejeição dos embargos para que sejam declarados como protelatórios. Não há sustentação oral. Passa a palavra, então, ao excelentíssimo senhor Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues. Obrigado, senhor presidente. Como anunciado, se trata do embargo de declaração, pretendendo efeito modificativo posto por Carlos Gomes Bezerra, visando a modificação do Acórdão 20.720, julgado em 11/10/2011, qual desaprovou suas contas de campanha atinentes às eleições de 2010. As contas do embargante foram desaprovadas em função do pagamento de despesas de campanha com recursos em dinheiro provenientes do desconto de cheques emitidos pelo embargante, da omissão de gastos com tarifas bancárias para exclusão do cadastro de emitentes de cheques sem fundo no valor de R$ 2.818, quitados com recursos financeiros de origem ignorada. Em seus embargos, Carlos Bezerra alegou omissão no Acórdão 20.720,
em virtude da pretensa ausência de análise de documentos juntados aos autos, os quais demonstrariam que os recursos sacados na boca do caixa foram utilizados exclusivamente para a liquidação dos cheques devolvidos e resgatados. Aduziu contradição, afirmando que esse relator considerou que a planilha de gastos, juntamente com a documentação que a acompanhava, se conforma com os valores sacados, que acataria essa tese se os documentos tivessem sido apresentados no primeiro momento da prestação de contas e não no decorrer da tramitação do procedimento. Continuando seu raciocínio, asseverou que, em havendo divergência das despesas, da documentação e dos valores sacados, não há que se falar em um momento ideal para a apresentação dos documentos sob pena de haver cerceamento de defesa. Registrou que o artigo 30, parágrafo 4º da Lei 9.504, preceitua que, em havendo indícios de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral poderá requisitar do candidato as informações adicionais necessárias, determinar as diligências para a complementação dos dados ou saneamento das falhas. Sustentou que os documentos apresentados não eram suficientes para comprovar a destinação dos recursos, que se os documentos apresentados não eram suficientes para comprovar a destinação dos recursos, conforme afirmado no voto vista, proferido pelo excelentíssimo juiz Sebastião de Arruda Almeida, deveria ter sido conferido ao requerente a possibilidade dessa comprovação. Requereu que os embargos sejam conhecidos e providos para que as alegadas omissão e contradição sejam declaradas, havendo a decretação da nulidade do acórdão por afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Artigo 5º, incisos 2 e 17. É o relatório. Relatório não há. O parecer oral? Mantido o parecer. Mantido escrito, excelência. Retorno-lhe a palavra. Os embargos são tempestivos. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, do Supremo Tribunal Federal, tem admitido a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração na ocorrência de erro material em caso de omissão, cujo suprimento impõe necessariamente a alteração do seu dispositivo, havendo fato mencionado equivocadamente ou em caso de equívoco na apreciação da prova dos autos, dentre outros. A alegação de que o acórdão 20.720 foi omisso por ausência de análise dos documentos juntados aos autos não merece guarida, porquanto esse relator, cujo voto recebeu apoio da maioria dos membros dessa corte, analisou detidamente a utilização dos cheques guarda-chuvas, as folhas 4.322 e 4.324, destacando a ofensa perpetrada ao princípio da transparência. Conforme destacado no voto desse relator, bem como no voto vista do excelentíssimo juiz Sebastião de Arruda Almeida, o saque na boca do caixa e o cheque guarda-chuva têm sido admitidos jurisprudencialmente em situações excepcionais, em pequenos valores e para o pagamento de despesas com cabos eleitorais, não sendo o caso dos presentes autos, haja visto o grande volume de cheques utilizados pelo candidato. Ademais, o voto vista elencou pormenorizadamente os fornecedores pagos com a utilização dos cheques número 162.825, e situações essas não abrigadas pela jurisprudência em questão. Doutor Procurador Regional Eleitoral, em seu parecer, foi magistral ao pontuar que, aliás, o excelentíssimo senhor Sebastião, em seu voto visto, tratou de destacar alguns desses fornecedores e, ao final, asseverou que tais despesas poderiam muito bem ter sido adimplidas mediante transferência bancária, não havendo necessidade de utilizar-se de saques para pagamento dessas dívidas em dinheiro. Além disso, aludido vogal entendeu que a documentação juntada pelo embargante não era suficiente para comprovar a destinação dada ao numerário sacado, não havendo como fazer a vinculação segura entre fonte e pagamento. Por outro lado, o embargante alega a existência de suposta contradição no voto, porquanto esse relator teria considerado que a planilha de gastos, juntamente com a documentação que a acompanhava, se conformava com os valores sacados, asseverando que acataria essa tese se os documentos tivessem sido apresentados no primeiro momento da prestação de contas e não no decorrer da tramitação do procedimento. Ora, para efeito de embargos, contradição é a afirmação conflitante dentro da decisão,
gerando uma situação incompatível, inconciliável, podendo ocorrer entre as proposições contidas na motivação, na parte decisória, ou ainda entre alguma proposição contida nas razões decisórias e o dispositivo, ou também entre a ementa e o corpo do acordo. Moacir Amaral Santos, falando sobre a matéria, diz que verifica-se a contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis. Posto isso, vê-se facilmente que os argumentos trazidos pelo embargante não se conformam com nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos. O embargante também reclama nova oportunidade para suprir as falhas que levaram à desaprovação de suas contas, isto após 9 oportunidades. Aí eu cito as folhas que são uma imensidade. Uma dilação de prazo, 6 pareceres técnicos, 4 pareceres da Procuradoria Regional Eleitoral e ainda 2 adiamentos de julgamento por juntada de documentos de última hora. Primeiramente, impõe consignar que é do candidato o dever de instruir os autos com os documentos necessários ao tempo e modo legais. É ele que deve trazer toda a documentação em consonância com a legislação regente da sistemática da prestação de contas de campanha. É inconcebível o candidato querer ser avisado por essa Corte Eleitoral como deve proceder para acertar a sua prestação de contas. Por outro lado, se fosse realizado o que o embargante requer, suspensão do julgamento para que fosse oportunizar mais uma fase de diligência, haveria uma quebra do princípio da isonomia, uma vez que os demais candidatos não tiveram e não têm o privilégio requerido pelo embargante. Além do mais, não custa relembrar que a CCA emitiu 6 pareceres conclusivos, tendo o candidato inúmeros momentos para apresentar as suas contas de modo regular, de modo que foi ele próprio que não aproveitou essas oportunidades a ele conferidas, não havendo razões para se falar em cerceamento de defesa por parte desta justiça especializada. Conclusivamente, não vislumbro a existência de contradição no acórdão combatido. Na verdade, o embargante pretende unicamente modificação do acórdão, reproduzindo argumentos em suas manifestações anteriores, esses já discutidos e afastados pelo pleno desse tribunal. Eu cito uma jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito do embargo. Outra do Tribunal Superior Eleitoral. Com essas considerações, acatando parcialmente o parecer do Procurador Regional Eleitoral, conheço e rejeito os embargos de declaração opostos por Carlos Gomes Bezerra. É como voto. Voto, doutor Samuel Franco Delia Júnior. Senhor presidente, não havendo a contradição e omissão estabelecidas pelo Código Eleitoral e nem pelo Código de Processo Civil, eu acompanho integralmente o voto do relator. Eu, Pedro Francisco da Silva, como voto. Acompanho o senhor relator. Doutor André Luiz Andrade Posetti, como voto, Vossa Excelência. De acordo com o entendimento do relator, senhor. Vereador José Ferreira Leite, como voto, Vossa Excelência. Também voto com o entendimento do relator. Doutor Sebastião Arruda Almeida, como voto, Vossa Excelência. Senhor presidente, inclusive os embargos atacam suposta irregularidade no meu voto vista, e a única coisa que eu tenho a acrescentar é que detalhadamente eu pedi vista dos autos, fiz também detalhadamente a indicação das irregularidades, razão pela qual não se vislumbra a contradição ou omissão alegada. Eu acompanho o relator. Pois não, o Tribunal, por unanimidade, desproveu os embargos nos termos do voto do relator, a decisão em consonância com o parecer. Pedido de preferência com sustentação oral da relatoria do excelentíssimo Sr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues. Trata-se do feito número 1/2009. Trata-se de um inquérito referente aos autos, inquérito policial número, Delegacia Federal, compra de voto objeto de processos da 30ª Zona Eleitoral. Requerente ao Ministério Público Eleitoral, requerido o deputado José Geraldo Riva e também Edmar Galho. Apontado aqui a manifestação do órgão ministerial pela rejeição das preliminares invocadas pelo requerido e no mérito pelo recebimento da denúncia com proposta de suspensão condicional do processo ao Edmar Galho. Gabinete relator, Vossa Excelência tem a palavra. Como anunciado, trata-se
denúncia formulada pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor de José Geraldo Riva e Edmar Galho, da prática em tese das condutas tipificadas no artigo 299 do Código Eleitoral durante a campanha eleitoral de 2006 em concurso, aquele como mandante e esse como executor. José Geraldo Riva, pela prática em tese das condutas tipificadas no artigo 350 do Código Eleitoral na data da entrega da prestação de contas de campanha. A peça acusatória descreve: ao longo daquela campanha eleitoral, José Geraldo Riva, por intermédio do codenunciado Edmar Galho, deu dádivas e vantagens a eleitores do município de Santo Antônio de Leverger para obter votos. Com efeito, no dia 29 de setembro do ano 2006, o juízo da 38ª Zona Eleitoral de Mato Grosso instaurou o procedimento 149/2006, com a finalidade de apurar a representação formulada pela autoridade da Polícia Federal no sentido de que José Geraldo Riva estaria promovendo compra de votos por interposição de seu coordenador de campanha naquela municipalidade, justamente o então vereador e o ora codenunciado Edmar Galho, conhecido pela alcunha de Cury. Segundo o delegado federal, informações provenientes de organizações da sociedade civil empenhadas na fiscalização da lisura das eleições, especialmente a denominada Movimento Cívico de Combate à Corrupção Eleitoral de Mato Grosso, davam conta de que na residência do vereador Cury estava sendo preparada a entrega da quantia de R$3.000 para um representante dos índios da aldeia Gomes Carneiro, com vistas à obtenção de votos em prol de José Geraldo Riva. Baseado nessa notícia, o juiz eleitoral expediu o mandado de busca domiciliar, determinando a constatação em loco dos fatos noticiados e a apreensão do numerário destinado à prática criminosa. Cumprida a ordem, logrou-se arrecadar na residência do vereador Cury a quantia de R$2.718 em espécie, bem como um cheque no valor de R$100, além de vários papéis e objetos relacionados ao então candidato José Geraldo Riva, que revelam um maciço e generalizado cometimento de corrupção eleitoral. Num primeiro lance de vista, já chama atenção a quase equivalência entre a quantia de R$2.818 encontrada em poder de Edmar Galho e aquela de R$3.000, que nos termos da comunicação feita pelo delegado federal, seria entregue a um representante dos índios da aldeia Gomes Carneiro. Tamanha convergência de informação faz desacreditar a desculpa dada por Edmar Galho de que a verba destinava-se ao pagamento de prestadores de serviço da campanha de José Geraldo Riva, máxime se tiver em linha de conta que todas as despesas eleitorais regulares de um candidato devem provir de conta corrente específica, a ser operada exclusivamente por via de cheques nominais ou transferência bancária. Não se admite na campanha eleitoral movimentação financeira em espécie. Não é só. Os documentos apreendidos na casa de Edmar Galho, na qual, diga-se de passagem, funcionava o Comitê Eleitoral de José Geraldo Riva, oferecem inúmeros elementos demonstrativos da prática espúria. Trata-se de papéis que, em sua maioria, contêm anotações referentes aos gastos de campanha do candidato José Geraldo Riva. Dentre essas anotações estão despesas legítimas de um pleito eleitoral, como contratação de pessoal, pagamento de propaganda. No entanto, outros tantos gastos ali registrados consubstanciam prova cabal da doação de bens a eleitores em meio ao período crítico do processo sucessório. Vê-se neles uma contabilidade negra que, além de caracterizar verdadeiro caixa 2, documenta a aquisição e, em alguns casos, a entrega de mercadorias e produtos em contemplação a eleitores explicitamente nomeados e identificados, por serem múltiplos os dados a esse respeito. Passa-se a comentar apenas aqueles mais evidentes, utilizando-se como referência a numeração de folhas do volume 4 do apenso 2. Nesse momento eu relembro, pelo menos alguns membros dessa corte que participavam naquela época, do caso em que nós julgamos uma AGE, julgamos procedentes por unanimidade, justamente com base nos mesmos fatos. Por isso eu vou me eximir e poupar a Vossas Excelências de ler cada fato, que baseia a denúncia, para que nós possamos adiantar o expediente. Depois do Ministério Público narrar 1, 2, 3, 4, 5 casos mais evidentes, como ele disse, pede a pugna pelo recebimento da denúncia e, ao final, pela condenação dos denunciados. Os denunciados foram notificados e apresentaram respostas, respectivamente, às folhas 176 e 213,
492.511, em que asseveram como preliminar a ilicitude das provas produzidas, porquanto a busca domiciliar realizada na casa de Edmar Galho seria nula, porque deferida por juízo absolutamente incompetente e cumprida após as 18 horas. Sustento que as provas testemunhais também são nulas, eis que derivadas da documentação ilegalmente apreendida na residência do denunciado Edmar Galho. Alegam que houve excesso na execução da medida cautelar, posto que a ordem judicial havia determinado apenas a apreensão de numerários que supostamente seriam entregues ao senhor Manuel, chefe da aldeia Gomes Carneiro, correspondente à compra de votos. Alegam que, excepcionando-se os valores apreendidos, todos os documentos não relacionados com o fato devem ser descartados, dada a sua ilicitude. Alega ainda a nulidade do inquérito policial ante a sua instauração por portaria, sem autorização prévia deste tribunal, bem como nulidade da denúncia em função da ausência de propostas de suspensão condicional do processo ou dos motivos do não cabimento da medida. No mérito, José Geraldo Riva aduza a inexistência de prova da materialidade do crime de falsidade ideológica, bem como os prestadores de serviços supostamente omitidos da prestação de contas bem como que os prestadores de serviços supostamente omitidos da prestação de contas declararam perante a autoridade policial que não trabalharam na campanha do denunciado em questão. Ambos os denunciados alegaram ausência de tipicidade e justa causa em relação ao crime de corrupção eleitoral previsto no artigo 299 do Código Eleitoral. Este é o relatório. O relatório, eu ouço inicialmente o Dominus Litis, antes de sustentação oral pelo doutor defensor, Dr. Valber Silva Mello. Obrigado, senhor presidente. Só antes de iniciar a exposição, consulto Vossa Excelência sobre o tempo de sustentação. 15 minutos. 15 minutos? Obrigado. Boa noite a todos. Senhor relator, senhores membros. Bom, esse caso já é conhecido da Corte. Trata-se de fato pelo qual o réu foi inclusive cassado, teve o seu diploma de deputado estadual obtido na eleição de 2006, quando ocorreram esses fatos, cassado por unanimidade, inclusive, decisão unânime deste tribunal proferida em 2010. Me recordo, inclusive, que o relator era o desembargador Dr. Márcio Vidal, proferiu um voto muito bem fundamentado, detalhado, abordando todas as provas existentes no processo, enfrentando todas as questões colocadas pela defesa. Então, eu vou até me permitir abordar com menos profundidade a questão de fundo, os fatos propriamente ditos, até porque entendo que estamos em juízo de admissibilidade, não é o momento apropriado para esquadrinhar, destrinchar a fundo as provas. O simples fato do réu estar cassado por esse mesmíssimo fato, inclusive relembro que o recurso especial ainda está pendente no TSE, mas a medida cautelar foi indeferida pela ministra, salvo engano, a relatora, a ministra Carmen Lúcia. Portanto, a decisão está em pleno vigor, em plena vigência. Esse simples fato já é indicativo de que existe uma justa causa, de que essa denúncia não parte de uma elucubração, de uma imaginação, de um desvario por parte do Ministério Público. Existe um embasamento, existe uma plausibilidade, tanto que o réu foi cassado por esse tribunal. Os fatos são basicamente os seguintes. Durante o processo eleitoral, durante a campanha, a Polícia Federal recebeu representante do movimento de combate à corrupção, fazendo uma denúncia detalhada, com informações concretas sobre uma possível, provável compra de votos que ocorreria em Santo Antônio do Leveger,
onde determinada pessoa, de nome Cury, estaria com uma quantia em dinheiro para entregar a índios, com o fim de obter o voto desses índios. Usaria aquela quantia para comprar votos de uma determinada comunidade indígena da região. O delegado imediatamente entrou em contato com o juiz daquela zona eleitoral, que, relembro, era o doutor Lídio, até há pouco tempo atrás membro desse tribunal. O doutor Lídio expediu um mandado de busca e apreensão. O oficial de justiça compareceu à residência e ali apreendeu vasta documentação, inclusive numerário, em quantia próxima ao que havia sido denunciado, mas basicamente, principalmente, documentação que comprova de forma cabal, expressa, literal, a compra de votos. Na própria contabilidade de campanha do candidato, no meio dos registros contábeis da campanha do candidato, junto com gastos absolutamente normais e lícitos numa campanha eleitoral, combustível, cabos eleitorais, havia registro expresso, explícito, de entrega de vantagem ao eleitor. Tijolo, medicamentos, troféus. Isso, repito, não foi documentação esparsa, isolada, que foi encontrada na casa desse cidadão. Foram registros contidos no livro em que ele fazia a contabilidade de campanha de José Geraldo Riva. O que mostra a evidente vinculação daqueles gastos, daqueles favores com a campanha e com o candidato. Foi encontrado cheque do candidato, mas o mais forte aí é o fato de que esses registros estavam no livro de contabilidade da campanha do candidato. Cury não era um cabo eleitoral qualquer. Era o coordenador da campanha, José Geraldo Riva, naquele município, e sua residência era o comitê de Riva naquele município. Isso confessado pelo próprio réu Riva, ouvido pela justiça, no processo de captação de sufrágio. E os registros combinados, ou seja, registros de gastos lícitos com registros de gastos ilícitos num mesmo caderno, num mesmo material de controle, evidencia de forma cabal que aqueles gastos eram do conhecimento e seriam levados, ressarcidos no mínimo, quando não subsidiados pelo próprio candidato. Então, é evidente o liame entre o candidato e o seu cabo eleitoral, o seu coordenador de campanha. É evidente a participação, ao menos a título indiciário, que é o que se exige aqui. Existe elementos à exaustão para se demonstrar a materialidade e a autoria. Além da captação de sufrágio, aqui já no plano penal, sob a denominação de corrupção eleitoral, há também a imputação de caixa 2, que se enquadra na falsidade ideológica, uma vez que José Geraldo Riva não declarou vários dos gastos que estavam registrados nessa contabilidade, nesses registros, nesse material de controle de campanha, na sua prestação de contas. Vários cabos eleitorais que constavam desses papéis, e alguns dos quais, inclusive, foram ouvidos e confirmaram que trabalharam para o candidato, não simplesmente foram omitidos, não apareceram na prestação de contas final do candidato. Então, a par da compra de votos, há também indícios, no mínimo indícios sérios, fortes, concretos, de que a prestação de contas desse candidato não corresponde ao que foi realmente a sua campanha. São essas as duas imputações, resumidamente, as quais, volto a dizer, já tiveram, inclusive, o respaldo, o reconhecimento desse tribunal por ocasião da condenação de José Geraldo Riva
no processo civil de captação de sufrágio. A defesa traz algumas preliminares, que também, embora muitas delas, ou a maior parte delas, tenham sido suscitadas no processo civil, convém serem repisadas aqui, revistas, apenas para não deixar passar nenhum tipo de argumentação, de argumento sem resposta. A primeira tese preliminar de que as provas são ilícitas. Porque, primeiro, o candidato tem prerrogativa de foro, era deputado estadual, então a investigação tinha que ser feita pelo tribunal. Isso foi expressamente enfrentado pelo relator, pelo tribunal naquela ocasião. No momento da expedição do mandado de busca e apreensão, não havia provas, não havia indícios de que o candidato soubesse dos fatos, tivesse relação com aquela pessoa que estava prestes a comprar os votos dos índios, segundo a delação. Não havia nenhum indicativo desse relacionamento, desse liame, portanto, não havia motivo para que se instaurasse um inquérito, uma investigação no Tribunal Regional Eleitoral. A pessoa que estava sendo investigada era o tal do Cury, que não tem prerrogativa de foro, e que, portanto, estava sujeito a processamento e a julgamento na primeira instância. A partir da busca e apreensão, com o recolhimento do material, é que se viu que, na verdade, aquela pessoa não passava de uma longa-manos do José Geraldo Riva. Aí, sim, imediatamente, o doutor Lídio remeteu esse material para o tribunal. Imediatamente. Nenhuma outra medida foi tomada a partir da coleta desse material e a verificação da participação efetiva de José Geraldo Riva naqueles fatos. Com cheques, com registros de gastos, contabilidade em nome de José Geraldo Riva, verificação de que se tratava de um coordenador, de uma pessoa da confiança do candidato. Isso veio para o tribunal e a partir daqui se instaurou um inquérito. E esse inquérito tramitou judicialmente perante o corregedor desse tribunal. Então, uma outra alegação aqui é de que não houve autorização do tribunal para instaurar o inquérito. Ora, primeiro, não é necessária autorização de tribunal para a instauração de inquérito contra quem quer que seja. Não existe nenhum dispositivo legal que diga que para instaurar inquérito é necessário decisão do tribunal. A prerrogativa do Ministério Público de requisitar a instauração de inquérito está na Constituição. E não se condiciona à deliberação de qualquer outro órgão. É prerrogativa ministerial requisitar inquérito contra quem quer que seja. Se entender que há fundamento. No caso, o inquérito foi instaurado por requisição do Ministério Público, Procurador Regional Eleitoral de então, com base em elementos que lhe foram repassados pelo presidente do tribunal, por meio de um ofício em que o presidente ainda diz: encaminhe o material para adoção das medidas cabíveis. O procurador não tinha outra coisa a fazer a não ser requisitar o inquérito. Esse inquérito foi requisitado, distribuído ao corregedor e tramitou perante o corregedor até agora. Até o momento em que esse tribunal alterou a sistemática de tramitação de inquéritos, porque antes todos tramitavam perante o corregedor e passou a determinar a distribuição dos inquéritos. Quando então o inquérito passou a relatoria do doutor Jorge. Mas o inquérito foi todo ele controlado judicialmente. Então, é absurda a alegação de que não houve controle jurisdicional, de que esse inquérito é nulo, por falta de uma autorização judicial, que, de resto, é absolutamente prescindível e não encontra previsão legal alguma. Alegação de que o mandado, a busca e apreensão foi feita no período noturno. Não tem prova nenhuma disso. É uma alegação vazia, frágil, sem qualquer respaldo empírico. E mais, o que a defesa alega é que foi cumprido após as 16 horas. Eu cito aqui jurisprudência, precedentes, inclusive do Supremo Tribunal, da relatoria do ministro Celso de Mello, dizendo que aplica-se o critério físico ou astronômico, segundo o qual não interessa se é 16 horas, 18 horas, 1 minuto ou 17 horas e 59 minutos. Não é isso que determina o período noturno, é a existência de luminosidade. É o fato de ainda ser dia, de ainda não se ter
o ocaso, né, como se diz aí na doutrina, o dia é o período entre a aurora e o ocaso. Portanto, não há elemento de que foi cumprido depois das 18 horas, e ainda que tivesse sido cumprido depois das 18 horas, não há nenhum elemento de que já era noite quando esse mandado foi cumprido. Portanto, alegação vazia e que deve ser simplesmente desprezada. Alegação também de que houve excesso no cumprimento do mandado, porque o mandado era para apreender numerários para compra de voto dos indígenas. Ora, o mandado era para apreender documentação referente à compra de votos. O oficial chegando lá, encontrando documentos comprobatórios de compra de votos, tem obrigação de apreender. Se era índio ou não índio, se era branco, vermelho, amarelo ou preto, se era mulher ou homem, se era quem quer que fosse o beneficiário da compra de votos, isso não interessa. Isso não altera a tipicidade, isso não altera o caráter criminoso da conduta. É absolutamente irrelevante para fins de responsabilidade penal. Erro contra a identidade da pessoa, inclusive está previsto no Código Penal que o erro em relação à pessoa é absolutamente irrelevante, não exclui o dolo, nem exclui o caráter criminoso, a tipicidade da conduta. Aqui o mandato foi cumprido nos estritos limites em que foi expedido, para fins de reunir elementos indicativos ou comprobatórios da prática de compra de votos. E foi isso que o oficial fez. Chegando lá, ele se deparou com muito mais documentos do que se imaginava anteriormente. Anteriormente se imaginava que ele ia encontrar R$3.000 lá. E talvez um ou outro documento relacionado a isso. Chegando lá, ele encontrou uma contabilidade do candidato com vários registros de compra de votos, troféus, remédios, tijolo, material de construção, fio, inclusive documentos comprobatórios de que isso foi entregue. Não era só o registro do gasto, ou o registro de uma pretensa despesa. Tinha nota fiscal correspondente a esses registros. Inclusive com assinatura, com recibo do beneficiário, mostrando que a pessoa efetivamente recebeu aquela benesse, aquela vantagem. Então, mais uma alegação estapafúrdia, com todo o respeito aos advogados que estão fazendo o seu dever, mas do ponto de vista jurídico, sem menor sustentação, essa alegação em especial. Tem também um questionamento a respeito da ausência de oferta de sursis processual, né, como se convencionou chamar, suspensão condicional do processo. Na verdade, desde o oferecimento da denúncia, o Ministério Público já cogitou da suspensão, já requereu certidões, documentos necessários à verificação dos requisitos objetivos e subjetivos. Agora, o fato é que suspensão condicional do processo pressupõe processo. É uma etapa posterior. Depois de recebida a denúncia, é que nós vamos efetivamente analisar se é cabível a suspensão do processo e, se for o caso, oferecer a quem de direito. Já de antemão se verifica que, em relação a José Geraldo Riva, pelo concurso de crimes, não há possibilidade de oferecimento da suspensão condicional do processo. Para o outro réu, para o outro denunciado, em tese é viável, mas é necessário avaliar os requisitos subjetivos. De toda sorte, insisto, essa não é matéria para o presente julgamento, isso é uma matéria para ser decidida posteriormente entre as partes e o relator. Eventualmente, se uma das partes se sentir prejudicada, obviamente cabe agravo, cabe habeas corpus, nosso sistema processual é farto de recursos e meios de impugnação de decisões. Tem até recurso demais. Então não vai faltar oportunidade para isso ser discutido e eventualmente trazido novamente ao pleno e até a cortes superiores. Nesse momento não cabe ficar perdendo tempo com essa discussão que pressupõe, repito, o recebimento da denúncia. Tiago, concluir. Obrigado, senhor presidente. Desculpe pelo excesso, mas já caminho para o final, então.
reiterando em todos os termos a denúncia, as manifestações anteriores do Ministério Público, pugnando, portanto, pelo recebimento da peça acusatória, senhor presidente. Muito obrigado. Doutor Valber da Silva Melo, a palavra está com Vossa Excelência. Excelentíssimo senhor presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, ilustre relator, eminentes julgadores, doutor procurador eleitoral, advogados aqui presentes, cumprimento todos, na pessoa do Dr. Mário Sá, servidores. Como bem posto no relatório, a acusação versada contra o defendente se dá no que tange ao crime do artigo 299 e do artigo 350 do Código Eleitoral. Antes de pontuar as questões que dizem respeito à defesa, é preciso fazer algumas ponderações sobre o que frisou o eminente procurador eleitoral e já dizer de cara que, assim como preza pela legalidade, deveria se atentar para que o Ministério Público não pode falar depois da acusação. O entendimento do Supremo é nesse sentido, e o artigo 5º da Lei 8.038 de 90, ele diz que, após a defesa, tem que ir para o Ministério Público se manifestar sobre os documentos e não impugnar os argumentos da defesa, como foi feito no parecer de Vossa Excelência. Então, só alertar esta Corte, com a devida vênia, que caso entenda que a denúncia seja recebida, isso é passivo de nulidade, haja vista que a acusação não pode falar pós-defesa, esse é inclusive o entendimento do Supremo. É preciso se rechaçar essa prática. Aqui nós não estamos tratando de processo civil eleitoral, e sim de um processo penal eleitoral. A defesa que deve falar por último, e não a acusação. Se não bastasse, é preciso pontuar uma outra situação, como bem frisado pelo doutor procurador, que os fatos já foram julgados no âmbito civil, e eu queria dizer a Vossa Excelências, com a devida vênia e todo o respeito a esta Corte, as decisões dessa Corte não são imutáveis. E para isso que serve o recurso. Um dos pressupostos recursais, inclusive, o inconformismo das partes. E foi isso que levou o senhor José Geraldo Riva a recorrer desta decisão, com o objetivo de reformá-la. E é isto que a defesa espera, que o Egrégio Tribunal Superior Eleitoral se manifeste. Ademais, aqui se tratam de fatos diversos. Aqui se trata de apurar crime eleitoral e não de infração civil eleitoral. E eu me lembro muito bem das aulas do eminente presidente, que tive a honra de ser aluno, quando ele ensinava direito penal, e aí o artigo 1º do Código Penal é claro, para ser crime precisa estar descrito em lei, princípio da anterioridade, da legalidade. E aqui nós não estamos tratando de infração civil eleitoral. Precisa haver a tipicidade. O fato precisa estar previsto em lei para se verificar se houve ou não um crime eleitoral. Então, se tratam de esferas diferentes. Um outro ponto também que eu gostaria de deixar frisado é que, lembrando, o doutor procurador, profundo estudioso, inclusive, do tema da ação civil ex-delito, é que é o crime que leva a infração civil eleitoral e não a infração civil eleitoral que leva a crime. Todo crime, em regra, gera uma infração civil, mas nem toda infração civil gera um crime. Então não se pode receber a denúncia com o único propósito de que o fato eleitoral já foi julgado por esta Corte. A regra é esta, e não tem exceções, a não ser nos casos específicos que determina o artigo 66 e seguintes do Código de Processo Penal. Então, só nos atentando, estamos a tratar de julgar um fato que é imputado como crime eleitoral. Então vamos lá, senhor presidente. Existe uma série de motivos para que a denúncia não seja recebida. Eu vou começar em que a denúncia se baseia. A denúncia se baseia exclusivamente numa busca e apreensão. A busca e apreensão, com respeito a esta Corte, com a devida vênia, eu queria apenas ler o que diz o mandado de busca e apreensão. E o eminente procurador acabou de dizer a esta Corte que o doutor Lídio, quando efetuou o mandado de busca, quando determinou, ele não tinha prova. Então não poderia efetuar a busca. Porque um dos pressupostos do artigo 240 do Código de Processo Penal é que busca não é um cheque em branco. Não se pode haver busca por prospecção. Não se pode haver busca como um mandado em branco, você vai lá e busca o que achar. Não. A busca tem os seus fins determinados em lei. E na busca, no próprio mandado de busca, já é claro a alusão que o eminente juiz faz, que o investigado era então José Geraldo Riva. Vou ler para Vossa Excelência. Folha 7 dos autos, onde diz o seguinte, folha 1 do original. Mediante denúncia formulada perante a autoridade policial federal, Dr. Eric Blatt, isso diz o juiz,
que em contato telefônico com este magistrado asseverou que em residência próxima ao fórum desta comarca pertencente a de Magalha, conhecido por Cury, haveria compra de votos em benefício do candidato a deputado estadual José Riva. Ora, tenha santa paciência. A investigação já se dava desde o início contra o deputado José Geraldo Riva. E o juiz não é que não tinha materialidade e remeteu depois. Isso aqui verificou-se um verdadeiro drible à competência, com perdão da palavra. Uma verdadeira usurpação de competência desse tribunal. Se ele estava sendo investigado de início, a investigação teve seu nascedouro nessa busca e apreensão, e aqui estamos tratando de matéria de suposto crime eleitoral, é evidente que a competência para deferir o mandado de busca seria desta Corte, ao teor da interpretação conjugada do artigo 29, da Constituição do Estado, que atribui foro por prerrogativa de função ao deputado estadual, a Constituição da República, no artigo 101, e também o Código Eleitoral, que dispõe salvo melhor juízo, no artigo 35. Então é evidente que, se o juiz já mencionava o nome do deputado, ora, senhores julgadores, se a compra de votos, o mandado diz, em benefício do candidato a deputado estadual, quem estava sendo investigado? O senhor Edmar? Nada mais surpreende mesmo na jurisdição criminal. Se inverteu a prerrogativa de foro, se usurpou a competência desse tribunal. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradas vezes falado sobre esse assunto. O ministro Marco Aurélio de Mello, Supremo Tribunal Federal, no voto recente, disse o seguinte: sob a roupagem de se investigar um policial militar, se estava investigando, na verdade, um senador da República. Houve o quê? Um drible à competência. Um elástico. Uma total usurpação de respeito à prerrogativa de foro estabelecida pela Constituição Estadual e Constituição Federal. Então é evidente. Contra fatos não há argumentos. Aqui está claro no mandado de busca. O que se investigava era o deputado José Geraldo Riva. Então a competência para expedir o mandado de busca e apreensão seria desta Corte. Por si só, toda a busca e apreensão totalmente nula e não pode embasar essa denúncia. Se não bastasse, a questão do horário da busca, que foi frisado pelo doutor procurador, se diz que começou às 16 horas e terminou às 20 horas. Lá depois, no mandado, fala em 20 e 30. O Código de Processo Civil, que é aplicado subsidiariamente, diz que a diligência só pode ser empreendida até às 20 horas. Se ultrapassou o limite. Isso sem contar que a fatos do processo, eu não vou me alongar, senão não dá tempo de falar sobre as outras questões, que há indício de que tenha começado após as 6. Outro motivo para que o mandado seja totalmente nulo e automaticamente, como a denúncia foi baseada exclusivamente na busca e apreensão, merece ser rejeitada por não haver lastro probatório mínimo idôneo para viabilizá-la. E além disso, existe uma outra nulidade ocorrida, que nulidades é o que não falta no presente caso, e aqui é absurdo, ao contrário do que frisou o procurador, não são os argumentos da defesa, foi a pífia denúncia apresentada, o excesso de cumprimento do mandado. Olha o que diz o mandado. O mandado diz o seguinte: diante dos fatos articulados acima, determina o oficial de justiça eleitoral ou outro servidor do cartório eleitoral que efetue uma busca domiciliar, com vistoria em loco no local onde eventualmente haja prática do ilícito e, em sendo constatado o fato noticiado, que efetue a apreensão do numerário. Mandado não é cheque em branco. O Código de Processo Penal é claro. É lógico que o Ministério Público dá uma interpretação divergente. E depois absurdas são as alegações da defesa. Efetue a apreensão do numerário. O que foi apreendido lá? Todos os documentos que tinham na residência do cidadão. Foi apreendido todos os documentos, o cidadão é vereador. Documento dele, vereador, misturado com outros documentos, documento que não tinha nada a ver com a situação, foi apreendido. E o mandado só dizia numerário. Os mandados do Supremo Tribunal Federal entendeu que os limites objetivos e subjetivos da busca e apreensão, onde está no ato que a determine. A busca tem que ser específica. Assim diz o artigo 243, inciso 2 do CPP. Tem que ser claro. E que fez um mandado? Se constituir um verdadeiro instrumento de devassa, violando a intimidade da Constituição Federal. Prova nula, segundo a dicção da nova redação do artigo 157 do Código de Processo Penal. Prova nula tem que ser desentranhada dos autos e destruída. E mais nulidade tem. A questão chega a ser tão patente, excelência, que a defesa se indigna com devido respeito, que foi marcada a audiência de instrução lá em Santo Antônio, sem nem haver recebimento da denúncia.
eu indaguei ao juiz, ele disse, mas é determinação do relator. Falei, com todo respeito ao senhor, é o relator. Precisa primeiro o tribunal verificar se viabiliza o recebimento ou não da denúncia, para depois marcar a instrução. Olha que absurdo. E depois, absurdo, são os argumentos da defesa. Muito bem. Se não bastasse, se o mandado de busca e apreensão foi excessivo, se foi autorizado por autoridade incompetente, se a prova é toda nula, aí a única coisa que baseia a denúncia, todas as demais provas delas derivadas também são nulas. Prova ilícita por derivação. Assim como determina a nova redação do Código de Processo Penal alterado pela Lei 10.690 de 2008. Mas vamos aos fatos, e aqui eu não estou questionando se a admissibilidade da denúncia, como disse o procurador, que falou que não ia falar nos fatos, e passou toda a sua exposição falando sobre fato. Mas eu vou ler a denúncia e dizer simplesmente que a denúncia não se enquadra em nenhum fato típico. Olha o que diz a denúncia. O Ministério Público Eleitoral assevera o seguinte, as folhas 165. Vários cabos eleitorais que prestaram serviço para José Geraldo Riva, conforme reconhecido pelo próprio Edmar Galho, olha o que diz o Ministério Público, não foram declarados na prestação de contas. Ora, com a devida vênia, o Ministério Público tenta induzir esse tribunal em erro. O senhor Edmar Galho nunca disse isso. Precisa ter boa fé processual também, e não só criticar os argumentos da defesa. Olha o que diz Edmar Galho, que o cadastro de eleitores com número de título era para contratar novos trabalhadores que não foram contratados em razão da não autorização da coordenação. Ele não disse isso. O que ele disse que é o que tem nos autos alguns indivíduos que foram cadastrados, mas não foram contratados. E digo mais, isso o Ministério Público esqueceu de dizer, porque não interessa para ele. A folha 52 do apenso 1 tem nos autos, foi apreendido um documento no qual se lê, entre aspas, equipe que não foram contratados, foram cadastrados, mas não foram contratados. É evidente, então, que não deveriam estar na prestação. Se não prestaram o serviço, só estavam cadastrados, mas não foram contratados. A propósito, endossando o que aqui sustenta, o senhor Isaías, uma das testemunhas que foi ouvida, disse o seguinte, que acredita que seu nome consta no contrato pelo fato de ter dado seu nome para trabalhar na campanha, porém não trabalhou. É lógico. Cadastrado, mas não contratado. E isso o Ministério Público tenta induzir esta corte em erro, porque ele fala que o senhor Edmar Galho frisou que pessoas foram omitidas na prestação de contas eleitoral. Isso não ocorreu, eu não estou negando o fato está claro aqui. Ademais, não é só, as folhas 202 encontra-se um caderno de capa amarela apreendido na casa do senhor Edmar, as folhas 3, 4 e 5 daquele escrito encontra-se nome de indivíduo riscado com um X, em claro sinal de exclusão, cadastrado, mas não contratado. Como é que se pode, então, atribuir o crime de falsidade ideológica eleitoral, que nem de longe lembra a conduta narrada do artigo 350 do Código Eleitoral? Isso é um absurdo. Ou mais além, no que tange ao outro suposto delito de corrupção eleitoral, o artigo 299, diz respeito à eventual compra de voto, olha o que diz o Ministério Público. A acusação, a reserva de quantia quinzenal de R$ 250 para a compra de remédios destinados à cooptação de eleitores na comunidade do Recanto do Laranjal. Ora, excelências, se isso virar uma prática, daqui a pouco vai ser crime eleitoral do 299, qualquer conduta, sim. Fulano de tal está pretendendo comprar voto na cidade de Tangará da Serra. Qual a objetividade jurídica? A jurisprudência do TSE é clara. Para configurar o crime eleitoral, a promessa tem que ser individualizada. Não pode ser generalizada. Se para a configuração do crime de corrupção não bastam promessas genéricas, como aquelas que ocorrem em palanques de propaganda nos programas televisivos, é necessário que a vantagem seja concreta e individualizada. Olha o que diz o MP. Para a compra de remédios destinados à cooptação de eleitores da comunidade do Recanto do Laranjal. Ora, denúncia mais inédita do que essa não existe. A denúncia não passa de um amontoado de alegações genéricas, ilações descabidas, uma massa amorfa, sem nenhum respaldo jurídico.
e tenta imputar na cauda do denunciado um crime eleitoral sobre o simples fato dele ter sido condenado por uma infração civil eleitoral. Vamos ter que mudar o Código de Processo Penal e a Constituição, as leis vigentes, e falar que toda infração civil, em tese, porque está sob júdice, pode configurar crime. Tem que definitivamente retirar o artigo 1º do Código Penal. Mas muito bem, se não bastasse isso, no que tange ainda ao suposto delito do artigo 299, o que diz uma das testemunhas, só para ficar claro, que lá na suposta aldeia, porque não foi ouvido nenhum índio, não foi ouvido cacique, não foi ouvido ninguém dos índios. Se o Ministério Público então quisesse trazer uma prova de materialidade disso de autoria, poderia ter ouvido. Foram ouvidas várias pessoas. Ninguém falou que houve compra de voto. Nenhuma das testemunhas, eu não vou cansar Vossa Excelência, porque são vários testemunhos. Mas vou citar apenas um. O senador Recanto do Laranjal, o senhor Joenil, disse o seguinte, que lá o trabalho era só pedir voto mesmo, que a campanha não era feita a distribuição de materiais de construção, remédios ou outros. Ou seja, todas as testemunhas negaram tal fato. Foram ouvidas em 7 inquéritos. O Ministério Público se baseia unicamente numa construção retórica com a devida vênia irresponsável para atribuir a conduta do senhor Geraldo Riva de crime eleitoral que não ocorreu. Não tem nenhuma testemunha. Obrigado, senhor presidente. Então, o Ministério Público logrou apontar um único eleitor que tenha sido destinatário de qualquer medicamento na comunidade Recanto do Laranjal. Senhor presidente, se não bastasse, gostaria só de frisar com a devida vênia, desculpe até ter sido exaltado, mas eu entendo que defesa tem que ser respeitada também, que crime eleitoral do artigo 299 diz o seguinte, necessidade de dolo específico, concessão de habeas corpus de ofício pelo TSE. E a doutrina diz o seguinte, de sorte que o fim especial da conduta constante do tipo incerto no 299 deve estar presente, sob pena de não restar configurado o ilícito penal em comendo que não satisfaz com a presença do dolo genérico. Nem o dolo foi ventilado, nem o genérico e nem o específico. Com todas as vênias, senhor presidente, a defesa requer, até porque aqui nem se falei do deputado José Geraldo Riva, que nunca teve em Santo Antônio, que no direito penal não existe responsabilidade objetiva. A defesa requer a rejeição da denúncia, seja pelas ilicitudes das provas produzidas, que requer o desentranhamento de todas elas, destruídas conforme o comando do artigo 157 do CPP, e se assim Vossa Excelências não entenderem, que a denúncia seja rejeitada por falta de tipificação, por ausência dos requisitos do artigo 41 do CPP e por faltar justa causa. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor. Com a palavra, doutor relator. Obrigado, senhor presidente. A denúncia descreve detalhadamente os fatos típicos imputáveis aos denunciados Edemar Galho e José Geraldo Riva em concurso, com fundamento no artigo 299, e a José Geraldo Riva com fundamento no artigo 350, ambos do Código Eleitoral. O artigo 299 do Código Eleitoral dispõe que é crime dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber para si ou para outrem dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem para obter ou dar voto ou para conseguir prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. O artigo 350 do Código Eleitoral preceitua que é crime omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita para fins eleitorais. Apreciando as defesas preliminares, em cotejo com o conjunto probatório encontrado nos autos, percebo que a preliminar de nulidade da busca domiciliar deve ser afastada. Como destaca o doutor Procurador Regional Eleitoral, as folhas 517 e 18, ao julgar a representação eleitoral, número 784 de 2006, cujos fatos apurados são os mesmos desses autos, esta Corte unanimemente reconheceu a validade das provas colhidas no procedimento de busca e apreensão, determinado pelo juiz da 38ª Zona Eleitoral, porquanto, durante as investigações, ao identificar que o suposto autor do ilícito era um deputado estadual, o magistrado encaminhou o procedimento à autoridade competente para a devida instrução e processamento.
Conforme restou apurado, no início dos trabalhos não se sabia quem estava envolvido, quem era ou eram os autores, o autor ou os autores do delito ou dos delitos que estavam sendo investigados. Ademais, o Acórdão 19.015 foi mantido em decisão monocrática prolatada pela ministra Carmen Lúcia em 11 de nove de 2010, indeferindo o requerimento incidental de concessão de efeito suspensivo no recurso ordinário número 7.114, 68/2006. Quanto à alegação de nulidade da busca e apreensão, em razão da invasão de domicílio decorrente do pretenso cumprimento do mandado após as 18 horas, não há nos autos documento atestando que a busca foi realizada após aquele horário. Ao contrário, existe decisão da autoridade judicial que atuou no caso, relatando que o ingresso na residência aconteceu antes das 18 horas em verbis. De outro norte, a diligência começou a ser realizada desde as 16 horas, quando policiais e funcionários ficaram aguardando a chegada do veículo, conforme o relato do Dr. Eric Blatt, delegado da Polícia Federal, sendo que o ingresso na residência deu antes das 18 horas e a diligência findou por volta das 20 horas. A fé pública e a imparcialidade inerentes aos cargos envolvidos, juiz eleitoral e delegado de Polícia Federal, bem como a proximidade temporal dos fatos ocorridos e das pessoas que realizaram os trabalhos, convenceram-me de que a busca teve início antes das 18 horas, não sendo necessário que termine até as 18 horas, razão pela qual não vislumbro ilicitude nas provas produzidas, restando prejudicado ainda a análise da preliminar que invoca a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada. Que se refere à alegação de excesso na execução da medida cautelar, não vejo ocorrência de nulidade, uma vez que a finalidade do mandado de busca e apreensão era localizar e recolher os elementos de prova pertinentes ao cometimento do delito de corrupção eleitoral. Logo, os servidores dessa justiça, juntamente com os agentes policiais, realizaram seu mistério, ao recolherem os elementos com possível relação aos delitos noticiados, cabendo posteriormente às autoridades analisarem a pertinência do material apreendido. Inconcebível seria os servidores não recolherem os elementos de prova encontrados, omitindo-se de apreender, de trazer ao conhecimento das autoridades todos os elementos probatórios encontrados, razão pela qual não vejo ilicitude na mantença no bojo dos autos dos documentos apreendidos. Não obstante a alegação de nulidade do inquérito policial por falta de autorização desse tribunal, tenho que eventuais vícios procedimentais ocorridos na fase investigativa do inquérito policial não contaminam a ação penal. A maioria dos doutrinadores pátrios tem esse entendimento. Fernando Capês ensina que, não sendo o inquérito policial ato de manifestação do poder jurisdicional, mas mero procedimento informativo destinado à formação da opinio delicti do titular da ação penal, os vícios por acaso existentes nessa fase não acarretam nulidades processuais, isto é, não atingem a fase seguinte da persecução penal, ação penal. A irregularidade poderá, entretanto, gerar a invalidade e ineficácia do ato inquinado, verbi gracia, do auto de prisão em flagrante como peça coercitiva, do reconhecimento pessoal, da busca e apreensão, etc. Veja-se jurisprudência do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral aplicável ao caso. Vou ler apenas no que interessa. O termo circunstanciado, tal como o inquérito policial, tem caráter meramente informativo. Eventuais vícios ocorridos nessa fase não contaminam a ação penal, precedência do Superior Tribunal Federal e do STJ. Essa ementa é de um julgado em que foi relator o ministro Marcelo Henriques Ribeiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônica em 6 de 11 de 2009. Ademais, os denunciados não demonstraram nenhum prejuízo por ele sofrido. Nesse passo, é necessário trazer à colação um trecho do parecer do Dr. Procurador Regional Eleitoral que ajuda a esclarecer o assunto, oportunidade em que peço vênia para citá-lo. Registre-se que, de resto, o procedimento investigativo foi instaurado por requisição desta Procuradoria Regional Eleitoral a partir de material recebido das mãos do excelentíssimo desembargador Antônio Bittar Filho, então presidente dessa Corte Regional, para as providências cabíveis. Ato contínuo, o inquérito foi distribuído ao Corregedor Regional Eleitoral, a quem competiu exercer o controle judicial das investigações. José Geraldo Riva alega nulidade da denúncia, posto que essa não apresentou proposta de suspensão condicional do processo, nem fundamentou as razões pelas quais não o fez. Primeiramente, ao contrário do que alega o denunciado, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a não propositura no corpo da denúncia, em sursis,
processual não é o caso de anulação da inicial acusatória. O ministro Gilmar Mendes, na PEC 3.899, consignou que questão de ordem que se resolve no sentido de permitir a manifestação dos denunciados quanto à proposta de suspensão condicional do processo após o eventual recebimento da denúncia. Ademais, como assinalado no parecer de folhas 521, o doutor Procurador Regional Eleitoral afirmou na denúncia que após a juntada das certidões de antecedentes criminais, pronunciar seria a respeito da suspensão condicional do processo em favor de Edmar Galho. Ocasião em que o representante do parquê se recusou a propor o benefício a José Geraldo Riva, posto que o denunciado não atende o requisito objetivo da suspensão condicional do processo, já que a soma das penas mínimas dos tipos previstos nos artigos 299 e 350 do Código Eleitoral é superior a 1 ano. Necessário registrar que a titularidade da ação penal é no Ministério Público, de forma que compete ao representante dessa instituição propor ou não a suspensão condicional do processo, consoante o atendimento dos requisitos legais pelo denunciado. Cito jurisprudência também nesse sentido, diz, é da jurisprudência do Supremo Tribunal que a fundamentação do leading case da súmula 696 evidencia que a imprescindibilidade do assentamento do Ministério Público, quer a suspensão condicional do processo, quer a transação penal, está conectada estreitamente à titularidade da ação penal pública que a Constituição lhe confiou privativamente. Daí que a transação penal, bem como a suspensão condicional do processo, pressupõe um acordo entre as partes, cuja iniciativa proposta na ação penal pública é do Ministério Público. Por outro lado, na dicção do artigo 280... Pois não. Encerrou todas as preliminares? Na verdade, essas preliminares elas foram sendo afastadas no corpo da decisão. Não, tá perfeito, mas as preliminares estão encerradas. A partir de agora, Vossa Excelência já vai analisar exatamente o tema tratado. Então, eu vou colher, porque senão vai se estender demais, o voto de cada membro sobre as preliminares que foram propostas pela defesa. Houve uma preliminar de nulidade da busca domiciliar, houve nulidade da busca e apreensão em razão de invasão do domicílio, conforme Vossa Excelência, decorrente de pretenso cumprimento do mandado após as 8 horas. Sim. Houve uma alegação de excesso na execução da medida cautelar, alegação de nulidade do inquérito policial por falta de autorização do tribunal. Isso. E nulidade por falta de propositura da proposta de suspensão. Sim. Então, sobre as preliminares, deixo para cada um dos membros manifestar em aberto, porque são várias, podem abordar todas elas de uma vez só. Colho o voto do doutor Samuel Franco Dalia Júnior. Como vota as preliminares, doutor Samuel? Senhor presidente, eu recebi os memoriais, vi atentamente a declaração do novo procurador regional, estou com voto também das alegações da defesa. Eu fiz umas anotações aqui, mas eu fui relator de um processo pretérito muito parecido com esse. Seria um recebimento de uma denúncia contra o deputado Sérgio Ricardo, onde havia uma confissão, uma captação de provas, etc. E eu, como relator, fui até acompanhado por um ou dois colegas. Nós rejeitamos naquela época a denúncia, entendendo que não caberia diretamente ao candidato. Ele não deveria responder por um processo sem uma culpa formada, e que as provas realmente não levavam a essa conclusão, porque havia uma terceira pessoa que se identificava como um equívoco ao assinar recibos ou passar recibos em branco para o deputado que os assinou sem saber o que estava acontecendo. Esse processo foi recebida a denúncia por esse tribunal, por maioria, e depois embargos de declaração que foram providos pelo então relator, desembargador Ferreira Leite,
e acompanhado por todos à unanimidade, excluindo diversas, inclusive a tipicidade do crime e os diversos crimes elencados nos quais se pretende processar aquele deputado. No caso em tela, eu estou vendo, o Vossa Excelência está colocando as preliminares agora, não é? Eu, senhor presidente, não me sinto realmente à vontade e ainda com conhecimento desses autos para votar essas preliminares. Se for possível, porque além dessas preliminares que foram arguídas pela defesa, de nulidade do processo, que eu até não notei aqui, ou se esses documentos apreendidos realmente têm validade, se os horários foram cumpridos, se esses documentos se encontram comprometidos ou contaminados pelo vício da ilicitude, havendo possíveis nulidades, inclusive de incompetência do juízo, eu realmente não me sinto apto a votar sem ter vista do processo. Então, eu estou me antecipando antes de me pronunciar sobre essas preliminares e estou pedindo vista dos autos. É como eu me manifesto. Voto, doutor Pedro Francisco da Silva. Eu acompanho o eminente relator em todas as preliminares, que eu observei que, na realidade, o juiz eleitoral recebeu uma denúncia da existência de crimes e, por consequência, também infrações eleitorais. Então, nada mais correto do que adotar as providências. Eu vejo até que ali houve um flagrante delito, né? Então, poderia muito bem o juiz eleitoral promover todas as diligências ou recomendar que seus auxiliares pudessem atuar naquele caso, porque seria inadmissível que o simples fato de ter sido como suposto beneficiário um parlamentar tivesse o juiz que, numa situação de flagrante, ter que se recorrer ao tribunal para que o tribunal adotasse as medidas. Quer dizer, aqui não vejo a situação de usurpação da função desse tribunal. O juiz agiu corretamente, como era a sua responsabilidade de fiscalização das eleições na sua zona eleitoral. Não há evidência nenhuma de que a diligência foi cumprida fora do horário constitucional e também não há excesso da questão da determinação, porque a determinação expedida pelo juiz me pareceu mais como um excesso de zelo, porque, como eu já afirmei, eu verifico no caso um flagrante delito cometido em tese, o crime descrito na denúncia, por um dos acusados, no caso o vereador Edmar Galho, e que, por sua vez, no curso do desenvolvimento natural das investigações, chegou-se a uma comprovação, pelo menos em tese, não vamos falar em comprovação ainda, estamos apenas analisando uma denúncia, mas pelo menos há um forte indício da participação do outro acusado que era parlamentar. Então, nesse sentido, todos os argumentos trazidos pelo eminente relator afastam perfeitamente as preliminares sustentadas pela defesa, razão pela qual, pedindo vênia aos demais que eventualmente possam pensar de modo contrário, eu o acompanho integralmente. Doutor André Luiz Andrade Posetti, como voto Vossa Excelência? Senhor presidente, eu também ouvi atentamente os argumentos do senhor procurador, não conheci os memoriais, mas ouvi também a palavra da defesa, e que então cada um está falando uma coisa diversa uma da outra, e caso seja entendimento dessa corte, eu vou aguardar o voto vice do Dr. Samuel para me manifestar. Desembargador José Ferreira Leite, como voto Vossa Excelência? Eu vou aguardar também o pedido de vista formulado pelo ilustre membro desta corte, Dr. Samuel Franco da Lia Júnior, porque
que as questões postas aqui em plenário, de um lado, a douta Procuradoria Regional Eleitoral, postulando no sentido do recebimento da denúncia por ela formulada, refutando aqueles argumentos preliminares deduzidos pela defesa, e esta, por seu turno, insiste na viabilidade das preliminares deduzidas e no mérito aduz quanto à falta de justa causa para recebimento da denúncia pela possível prática dos crimes eleitorais descritos e caracterizados nos artigos 299 e 350 do Código Eleitoral. Vejo, por isso, ilustre presidente e dignos membros deste plenário, que a mim me parece, e é assim que eu vou me posicionar, no sentido de aguardar o voto do membro Dr. Samuel Franco Dalia Júnior. Inclusive, eu gostaria, não sei se esse processo é muito volumoso, gostaria de informar o doutor. Muito volumoso. É aquilo ali tudo? Não, ali tem outros volumosos, mas ele é bem volumoso. Não, porque, eminentes pares, a denúncia e a defesa posta nesta fase faz remissão, né, fazem remissão a documentos probatórios, né? Elementos probatórios, melhor dizendo, documentos. E não tem como a gente não olhar isso. Então, eu vou, presidente, aguardar o pedido de vista, mas desde logo eu quero deixar registrado ao plenário e após o voto do ilustre Dr. Samuel Franco Dalia Júnior. Eu não me senti habilitado, eu gostaria também de ter visto o processo. Eu gosto de colocar os meus olhos em cima do que está sendo dito, perfeito? Então eu vou aguardar inicialmente o pedido de vista formulado pelo ilustre membro, Dr. Samuel Franco Dalia Júnior. Pois não, Zimbabwe. O doutor Sebastião Arrudomento, voto de Vossa Excelência. Senhor presidente, eu vou também aguardar o pedido de vista e unicamente eu gostaria de indagar do Dr. Jorge a denúncia, se a denúncia ela vem descrevendo, embora se cite o artigo 299 do Código Eleitoral, se descreve e se individualiza quais são ou qual o núcleo da conduta ilícita imputada aos réus, se é dar, se é solicitar, se é prometer. Existe essa pormenorização, doutor Jorge? Vossa Excelência, se recorda? Como eu disse, eu me eximi de relatar os fatos. Alguns são 5, mais ou menos, que está sem som meu microfone. Eu me eximi de relatar os fatos que são pormenorizados na denúncia, são em torno de 5. E eu entendi que eles são suficientes a demonstrar pelo menos um dos núcleos do artigo, mas não diz relativamente qual núcleo, entende? Em princípio, eu entendi que, eu estou até adiantando aqui meu voto, né, que era o caso de recebimento. Até porque quer me parecer que nós estamos adiantando uma análise do mérito. Eu acho que nós estamos numa série de prelibação, vendo os requisitos objetivos e subjetivos para um recebimento de denúncia que
que não diz nada quanto a condenação ou não condenação. Nós estamos nos adiantando, no meu entender. Mas tudo bem, eu me curvo até essas argumentações, que eu entendo intempestivas, mas gostaria de fazer essa anotação. Pois não. Eu aguardo, Excelência. Então, conclusão provisória e parcial, conclusão adiada em face do pedido de vista do primeiro vogal, após terem rechaçado as preliminares, o doutor relator e o segundo vogal. Parecer é pelo recebimento da denúncia. Essa é a conclusão parcial e provisória. Pedido também de preferência com sustentação oral, também na relatoria do excelentíssimo senhor doutor Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, é o 7º da pauta, o processo 2094-95-2010, trata-se de um recurso criminal de condenação pelo crime previsto 302 do Código Eleitoral, eleições de 2004, da 52ª Zona em Rio Branco. Recolhentes são Velino Efigênio dos Santos, a Dezenir Lucas dos Santos e recorrido ao Ministério Público Eleitoral. Parecer pela rejeição da preliminar de inépcia inicial no mérito para que seja negado o provimento ao recurso do outro relator com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Cuide-se de recurso criminal interposto por Velino Efigênio dos Santos, a Dezenir Lucas dos Santos, contra a sentença proferida pelo juiz da 52ª Zona Eleitoral, que julgou parcialmente procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral, condenando-os pela prática do crime previsto no artigo 302 do Código Eleitoral. A denúncia imputou aos ora recorrentes o induzimento de terceiros à inscrição como eleitor, em desacordo com o disciplinamento contido nos artigos 42, parágrafo único e 290 do Código Eleitoral, bem como pela concentração de eleitores, com o objetivo de fraudar a disputa conforme a dicção do artigo 302 do Código Eleitoral. Segundo narra a exordial acusatória, o recorrente Velino Efigênio dos Santos, então candidato ao cargo de vereador pela cidade de Lambari, do Oeste, influenciou as pessoas elencadas nas folhas 25 e 27 para transferir seus títulos eleitorais para aquela cidade, em desrespeito à legislação, colimando obter votos para sua campanha eleitoral. Narra ainda que os recorrentes Velino Efigênio dos Santos e a Dezenir Lucas dos Santos, em conluio e em unidade de desígnios, na véspera das eleições, promoveram o transporte coletivo dos eleitores aliciados em ônibus fretado, com a finalidade de fraudar os votos daquele município, haja visto que as transferências dos títulos eleitorais foram realizadas de forma irregular. Em suas razões, os recorrentes aduziram preliminarmente a inépcia da denúncia, em razão da tipicidade da conduta, porque não se verificou o fim especial de agir, exigência do tipo penal em questão. No mérito, sustentam a absolvição com base na ausência de provas hábeis para condenação, utilizando a mesma causa de pedir da preliminar, isso é, a de que a conduta seria atípica pela ausência do dolo específico na prática de ação criminosa. Em contra-razões, o Ministério Público Eleitoral de primeira instância refutou a preliminar e no mérito impugnou as teses apresentadas. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso, devendo ser mantida a sentença objurgada. É o relatório. Relatório, palavra, doutor Marionelli Araújo Viegas, para sustentação da palavra. Boa noite, excelentíssimo senhor presidente, digníssimo procurador, excelentíssimo senhor relator, senhores juízes eleitorais, em especial, queria registrar aqui, muita alegria, encontrei o excelentíssimo senhor, doutor Sebastião, qual tive o prazer de trabalhar na comarca de Iraputanga, feito a primeira audiência quando Vossa Excelência assumiu aquela comarca. Importante neste processo, 2 pontos a ser analisado. Primeiro ponto, a inépcia da denúncia face à tipicidade da conduta com relação ao réu Velino Efigênio Santos. A conduta descrita no artigo 302 do Código Eleitoral exige o dolo específico. Sustenta que
o recorrente, em coautoria com os demais réus, promover o transporte coletivo de eleitores com o fim de fraudar o exercício do voto. Promoveram o transporte coletivo dos eleitores supramencionados, aqueles eleitores relacionados no processo, com o fim de fraudar. Mas em que consiste a fraude? Qual a fraude? A acusação foi omissa nesse aspecto. Daí, percebe-se duas situações muito claras. A primeira, acusação inepta, vez que imprecisa e incerta, com preenchimento do dolo específico. No segundo, a conduta do recorrente é atípica, pela não satisfação do dolo específico. Contudo, o juízo recorrido elaborou equívoco, condenando o recorrente sem qualquer distinção de conduta com os demais réus do processo. Com todo respeito, excelências, nenhuma prova ou início de prova existe nos autos que o recorrente promoveu ou contratou o transporte. A confusão foi tamanha neste processo que o juízo recorrido afirmou que todos os réus foram presos em flagrante delito. Em verdade, o recorrente em nenhum momento foi preso. O segundo ponto a ser observado, que a acusação, quando da instrução desse processo, 18 testemunhas foram ouvidas. 18 testemunhas. A acusação e a condenação tomou por base somente o testemunho de Otoniel Cavalcante Silvestre, as folhas 506. Ou seja, ouvida 18 testemunhas, a única menção que faz é somente com o depoimento da testemunha Otoniel Cavalcante Silvestre. Acontece, excelências, que o depoimento do senhor Otoniel, por duas vezes ele foi ouvido, e são completamente contraditórios. Na primeira versão, as folhas 276, inocentes os acusados, ao passo que na segunda versão, de certa forma, os desfavorece. Situação interessante é que no depoimento de folhas 276, estavam presentes os acusados, entre eles o recorrente, e os advogados constituídos. Ao passo que na versão de folhas 506, estava presente somente o defensor nomeado para o ato. Diante das divergências nos depoimentos, a testemunha Otoniel Cavalcante Silvestre percebe-se que o seu depoimento não é digno de fé. Em nenhum momento, quer nas provas documentais, quer nas provas testemunhais, ficou provado ou evidenciado algum liame de conduta do requerente com os demais acusados, do recorrente, desculpe, com os demais acusados. Portanto, repita-se, excelências, o juízo recorrido elaborou em equívoco, condenando o recorrente sem qualquer distinção das condutas. Portanto, analisando os autos, não se tem em nenhum momento nenhuma prova de que o recorrente teria contratado o transporte. Ele não pode ser condenado por conduta de terceiros. Se um terceiro contratou para transportar, nenhuma prova existe neste processo de que ele tenha feito isso, de que ele encomendou isso aí. Se um terceiro contrata, se um terceiro transporta, como é que ele pode ser condenado por conduta de um correligionário, de um terceiro,
de um simpatizante se nenhuma prova existe nos autos? Diante de toda a situação, o decreto condenatório deve ser reformado. É o que requer a Vossa Excelência que conheça o presente recurso e, no mérito, dê provimento, absolvendo o recorrente. O procurador mantém? Mantido escrito com a palavra, senhor. Passo a análise da preliminar. O recurso é tempestivo conforme certidão de folha 787, preenchidos os demais requisitos de admissibilidade. Velino Efigênio dos Santos e a Dezenir Lucas dos Santos, inconformados com a sentença de folha 752/71, que os condenou pela prática do crime previsto no artigo 302 do Código Eleitoral, interpuseram o presente recurso. Em preliminar, sustentam os recorrentes a inépcia da denúncia em razão da atipicidade da conduta diante da ausência da caracterização do dolo específico. Doutor Procurador Regional Eleitoral bem delineou a questão da preliminar aventada ao assinalar que, da acurada análise dos argumentos lançados pela defesa, temos que não merece guarida, já que os fundamentos aludidos no abono de sua tese se confundem com o próprio mérito do recurso interposto e, portanto, com ele deverá ser examinado, sob pena de exaurimento das causas de pedir em matéria preliminar. Nesse sentido, cito o aresto do Tribunal Regional Federal da Terceira Região naquilo que interessa ao presente caso. Constitucional, penal, processual penal, apelação criminal, apropriação indébita previdenciária, preliminar de ausência de dolo que se confunde com mérito. Rejeitado. A preliminar arguida porque se confunde com o mérito, caracterização do dolo com ele deve ser analisada. Doutor, Vossa Excelência vai tomar conhecimento da preliminar análise conjunta que confunde com o próprio mérito, né? Isso. Com essas considerações, rejeito preliminar. Perfeitamente. Então o senhor pode continuar no voto porque vai confundir com o mérito. Aí vota tudo num bloco só. Palavra, Excelência. Os recorrentes foram denunciados e condenados pela prática do crime descrito no artigo 312 do Código Eleitoral. Velino Efigênio Santos foi denunciado também pela prática do crime previsto no artigo 290 do Código Eleitoral. Entretanto, a sentença de folha 752/71 declarou extinta sua punibilidade ante o implemento do Instituto da Prescrição, com fundamento no artigo 109, inciso 6 do Código Penal. A sentença subjugada absolveu ainda Manuel Messias Marques do crime previsto no artigo 302 do Código Eleitoral com base no artigo 386, inciso 6, 7 do Código de Processo Penal. O artigo 302 do Código Eleitoral dispõe que promover no dia da eleição com o fim de impedir, embaraçar ou fraudar o exercício do voto ou concentração de eleitores sob qualquer forma, inclusive fornecimento gratuito de alimento e transporte coletivo. Reclusão de 4 a 6 anos, pagamento de 200 a 300 dias multa. Os recorrentes sustentam que a conduta praticada é atípica em razão da não demonstração do dolo específico exigido pelo tipo infringido. Observe-se que os recorrentes não negam o cometimento da conduta, isto é, reconhecem que transportaram eleitores, contudo afirmam que não tinham o dolo específico de fraudar eleições. A tese levantada pelas defesas não convence. As provas dos autos indicam que os recorrentes providenciaram a documentação para a transferência irregular dos eleitores para o município de Lambari do Oeste, locaram um ônibus, contrataram um motorista e tiveram despesas com lanches e almoço para 14 eleitores que foram transferidos. Obviamente que nenhum candidato se arriscaria a responder a um processo criminal caso fosse descoberto, como de fato aconteceu, nem a proceder gastos significativos para a transferência de eleitores à sede do município de onde concorreria às eleições, caso não tivesse a expectativa dos votos dos referidos eleitores. Logo, a vontade de fraudar o exercício do voto no município de Lambari do Oeste, captando para si, Velino Efigênio Santos, votos de pessoas que não residiam naquela cidade, restou evidente diante do caderno probatório. A ação visava fraudar o resultado das eleições daquele município em favor do candidato Velino Efigênio Santos. A estratégia era inserir pessoas não domiciliadas nem residentes em Lambari do Oeste, comprometidas com o candidato Velino, quebrando a igualdade de oportunidades entre os candidatos ao cargo de vereador. Porquanto em cidades pequenas, como é o caso de Lambari do Oeste, o número de 14 votos faz uma grande diferença na eleição proporcional ao cargo de vereador. Consta dos autos que no dia 3/10/2004,
dia das eleições, às 0 horas e 10 minutos na cidade de Cáceres, policiais rodoviários federais pararam um ônibus lotado de pessoas que, segundo alegações, dirigiam-se a Salto dos Céus para tomarem banho de cachoeira. Solicitada a identificação dos passageiros, restou comprovado que os mesmos possuíam título de eleitor recente, que haviam partido de Cuiabá em direção à cidade de Lambari do Oeste, bem como que o ônibus fretado não tinha autorização para o transporte de passageiros. Constatou-se ainda que o motorista de ônibus, Manuel Messia Marques, havia sido contratado pelos irmãos Adezenir Lucas dos Santos e Evelino Figênio Santos, então candidato a vereador no aludido município, para realizar o transporte de eleitores. Essas informações foram confirmadas em juízo pelos policiais rodoviários Ney Pedroso de Barros e André Correia da Silva, folhas 471 e 472, responsáveis pelo flagrante, tendo eles consignado ainda que no instante em que foram indagados, alguns passageiros afirmaram que se dirigiam a Lambari do Oeste, Mato Grosso, para votar, enquanto outros disseram que estavam indo para Salto do Céu, tomar banho de cachoeira. Estou apurado que Evelino Efigênio Santos, candidato a vereador de Lambari do Oeste, objetivando beneficiar-se nas eleições da qual participava, induziu Joana Dar Gonçalves da Silva, Lucinéria Almeida de Oréquio, Adriana Pereira, Nair Osório de Oliveira, Irania Rodrigues da Silva, Marta Osório, Márcia Lina de Oliveira, Andréa Pereira, Lorival Silva, Genair Lima de Oliveira, Toniel Cavalcante Silvestre, Anderson Pereira, domiciliados e residentes em Cuiabá, e Eliseu Lucas Monteiro e Adair Barbosa dos Santos, domiciliados em Cáceres e Rio Branco, respectivamente, a se inscreverem como eleitores ou a transferirem seus títulos para Lambari do Oeste, em afronto ao artigo 42 do Código Eleitoral, qual exige a residência mínima de 3 meses no novo domicílio. Em juízo, a testemunha Toniel Cavalcante Silvestre, as folhas 506, confirmou a denúncia e consignou que o recorrente Adezenir Lucas dos Santos providenciou toda a documentação necessária à realização da transferência do seu título de eleitor de Jataí, Goiás, para o município de Lambari do Oeste, assinando os documentos na casa de Adezenir, no bairro Osmar Cabral, em Cuiabá. A testemunha assinalou ainda que quem fez a entrega do título para o depoente aqui em Cuiabá foi Adezenir, que os eleitores que foram levados dessa cidade para votar em Lambari do Oeste partiram do ônibus da frente do bar de Adezenir, que quem disse o horário da partida do ônibus foi Adezenir, que durante a viagem foi fornecido aos eleitores lanche, refrigerante nos pontos de parada, que estando na cidade de Lambari do Oeste, os eleitores almoçaram na casa de Evelino, que antes do dia da eleição o depoente nunca tinha estado na cidade de Lambari do Oeste. Aliás, o cometimento de fraudes para o alistamento dos eleitores restou devidamente evidenciado no parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, oportunidade em que consignou o seguinte: nessa senda, a sufragar a materialidade da fraude eleitoral, o requisito explícito de formalização do artigo 302 do Código Eleitoral, verifica-se as folhas 533 e 620, requerimentos de alistamento eleitoral efetuados por 14 passageiros de ônibus, dando conta de pedido de transferência eleitoral sem que, contudo, houvesse o cumprimento aos requisitos legais exigidos pela legislação eleitoral, artigo 42, seguinte da Lei 9.504. Nesse sentido, verificam-se as seguintes fraudes e irregularidades nos documentos procedidos de mudança de domicílio eleitoral. 1. Divergência nas assinaturas do protocolo de recebimento do título, requerimento de transferência do título, título de eleitor de domicílio anterior retido nos autos do procedimento dos seguintes passageiros eleitores de Lambari: Adriana Pereira, assinatura no protocolo de recebimento, folhas 532, diverge da assinatura do título de folhas 534 e ainda da posse no depoimento de folhas 282 e 283. Aliás, no requerimento de folhas 533, a requerente assina como Andréia, equívoco que jamais seria praticado pela verdadeira pessoa. Na verdade, os envolvidos na fraude fizeram confusão dos documentos de Adriana com os de sua irmã Andréia, inserindo o requerimento de uma no procedimento de outra. O erro crasso passou despercebido pelos servidores do cartório. Nair Osório de Oliveira, a leitora é analfabeta, no entanto, consta do protocolo de recebimento suposta assinatura da eleitora, não obstante tenha registrado a impressão digital nos demais documentos sem assiná-los. Folhas 538, 541 e no depoimento de folhas 426. Andréa Pereira, houve um equívoco com as fichas das irmãs Pereira, Adriana, primeira analista, e Andréa. Na simples comparação das assinaturas dos títulos de eleitores, folhas 534 e 610, com os demais documentos, surge claramente que esses
não foram assinadas pelas eleitoras, Andréia ou Adriana. Por fim, mais grave, o protocolo de recebimento do título de Andréia foi equivocadamente digitado como Andréia, induzindo em erro a pessoa que se fez passar por ela, ou em conluio com o servidor de cartório, assinar repetindo o erro Andréia. Nenhum dos eleitores indicou o número de telefone celular ou residencial para contato nos requerimentos de mudança de domicílio. Os endereços de residência em Lambari não continham número, apenas rua. Cito as folhas. Isso poderia ser mera irregularidade de um ou outro requerimento, mas ocorre em todos os requerimentos juntados e partem de pessoas que têm vínculo com os réus, corroborando a fraude e em conluio com os servidores. Não se pode considerar mera coincidência que 13 dos eleitores passageiros do mesmo ônibus requereram a mudança de domicílio na mesma semana, 30 de 4 de 2004 a 5 de 4 de 2004. Ainda mais quando há vínculos entre eles e os acusados, como se verificou. 5. As datas de requerimento do procedimento de mudança de domicílio da eleitora passageira Marta Osório denota grande fraude. O requerimento é datado do dia 1 de 5 de 2004, domingo, mas na consulta eleitor consta como protocolo desde o dia 27 de 4 de 2004. Vê-se que teria sido lançado no sistema antes da data aposta no requerimento, denotando a falsidade do documento. Dos passageiros eleitores que solicitaram mudança de domicílio para Lambari do Oeste na mesma semana, 11 tinham antigo domicílio eleitoral em Cuiabá e um em Cáceres. Aqui cabe rememorar que o ônibus foi parado em Cáceres, quando entravam 2 passageiros, caminho de Cuiabá para Lambari do Oeste. 7. Dos 14 passageiros que solicitaram mudança de domicílio na mesma semana, 5 obtiveram deferimento sem apresentar qualquer comprovante de domicílio e 9 apresentaram documento ideologicamente falso. O deferimento de mudança de domicílio sem conter ao menos um documento que comprove o novo endereço por si só demonstra fraude, praticado não só pelos réus, como pelo eleitor e provavelmente com algum servidor do cartório eleitoral. Eis que a comprovação do domicílio é requisito mínimo para deferimento da transferência do domicílio, não se podendo crer em erro grave. Os demais comprovaram domicílio com documento nitidamente falso em seu conteúdo. Esses 9 passageiros instruíram um procedimento de mudança de domicílio com o mesmo tipo de documento, uma conta de água. A coincidência não para por aí, todas foram apresentadas em segunda via e mais, todas tinham registro de consumo zero, no mês de vencimento e em todos os meses do gráfico de consumo. Dessa segunda via, 4 foram emitidas no dia 30 de 4 de 2004 e 5 foram emitidas no dia 3 de 5 de 2004, revelando uma impossível coincidência. O Ministério Público Eleitoral consignou ainda que é interessante notar ainda que os irmãos Andréia e Anderson Pereira apresentaram requerimentos de mudança de domicílio no mesmo período. Afirmam serem estudantes, no entanto, cada um apresenta uma conta de água distinta em nome próprio. A falsidade ideológica das contas de água é corroborada pelos depoimentos dos próprios eleitores. Ainda que mentissem sobre diversos pontos e insinuassem que frequentavam Lambari ou passavam temporada na casa de parentes em Lambari, nenhuma testemunha que depôs durante o processo afirmou que residia em Lambari em endereço próprio, que justificasse conta de água em seu nome, senão vejamos. Nair Osório, sogra de Evelino, afirma: sempre residiu nessa cidade de Cuiabá. Tem seu genro na cidade de Lambari, onde de vez em quando vai para a casa dele. Marta Osório, prima de Nair, sogra de Evelino, afirma: tem uma irmã em Lambari do Oeste, onde sempre vai, que transferiu seu título para Lambari porque sua intenção era mudar para lá. Andréia Pereira fez a transferência porque tinha a intenção de morar em Lambari e que não deu certo, por isso continua em Cuiabá. Conclusivamente, prestaram sobejamente comprovados a materialidade e a autoria do delito, restando evidente que a concentração de eleitores promovida pelos recorrentes a Dezenir, Lucas dos Santos, Evelino e Efigênio dos Santos tinha por objetivo fraudar o exercício de voto para o cargo de vereador na cidade de Lambari do Oeste. Isso posto, em provejo o recurso interposto pelos recorrentes a Dezenir, Lucas dos Santos, Evelino e Efigênio dos Santos, mantendo a sentença julgada em todos os seus termos. É como voto. Pois não, doutor Samuel Franco Dalia Júnior, Vossa Excelência, vota. Senhor presidente, em virtude do substancioso voto do relator, a demonstração de todos os irregularidades dessas fraudes, eu acompanho integralmente o voto do relator. Doutor Pedro Francisco da Silva, Vossa Excelência, vota. Acompanhe, senhor relator.
André Luiz Poseto, Vossa Excelência, vota. Senhor presidente, eu de igual forma, uma farta prova testemunhal e constando no voto do eminente relator que os próprios recorrentes não negaram o cometimento da conduta, eu acompanho o voto do relator. Desembargador José Ferreira Leite. Voto com o relator, presidente. Relator, Dr. Sebastião Arruda. Também, Excelência, pedindo vênia ao ilustre advogado, mas realmente nos autos o conjunto probatório é forte no sentido de acompanhar o ilustre relator. O Tribunal, por unanimidade, conheceu do recurso e o desproveu nos termos do voto do relator. Vocês vão estar em consonância com o parecer. Essa é a conclusão. Nada mais de pedidos, né? Então, ordinariedade da pauta. Número 2, doutor Samuel Franco Tolia Júnior, Vossa Excelência, é o relator do processo 45.44.70/2010, prestação de contas de candidato a deputado estadual, eleições 2010. Hélio Marcelo Pecente Sandrin, candidato, parecer pela desaprovação. Palavra do doutor relator. Perfeitamente, senhor presidente, eu passo ao relatório. Trata-se de prestação de conta do candidato Hélio Marcelo Pecente Sandrin, referente à campanha eleitoral para deputado estadual pelo Partido Progressista, referente ao pleito de 2010. Submetida à contabilidade de campanha, a análise da área técnica da CCIA solicitou a realização de diligências preliminares. Devidamente intimado a manifestar-se acerca da informação da CCE, o requerente apresentou documentos de folhas 21 e 31. Em parecer conclusivo, a CCE opinou pela aprovação com ressalva das contas por remanescerem as seguintes impropriedades. Primeira, do exame após realizadas as diligências necessárias à complementação das informações, à obtenção de esclarecimentos ou ao saneamento de falhas, restaram caracterizadas, volto a dizer, as seguintes impropriedades. As prestações de conta referentes à primeira e segunda parcial foram entregues em 15/10/2010, ou seja, fora do prazo fixado para entrega nos termos do artigo 48 da resolução do TSE. O candidato apresentou justificativas que em 22 de julho de 2010 requeriu o cancelamento de sua candidatura por motivos pessoais e que, em função disso, não foi aberta a conta bancária, não houve arrecadação ou realização de despesas e, consequentemente, não foram emitidos recibos eleitorais. Em conclusão, e com fundamento no resultado dos exames ora relatados, manifesta-se esta analista pela aprovação das contas com ressalva em face ao constante dos subitens do item 2 desse relatório. Instado a se manifestar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pela desaprovação das contas do candidato. É o relatório. Doutor Procurador. Confirmado escrito. Obrigado, senhor presidente. Passo ao voto. Cuida os autos de prestação de conta de campanha de Hélio Marcelo Pecente Sandrin, eleições de 2010, ao cargo de deputado estadual pelo Partido Progressista. O parecer da área técnica desses analistas foi no sentido da aprovação com ressalvas e, por sua vez, o representante do Ministério Público Eleitoral pugna pela desaprovação das contas, apontando as seguintes irregularidades: ausência de abertura de conta bancária em desconformidade com a resolução 23.21.17 do TSE, ausência de juntada dos respectivos extratos bancários, e que transcorreu mais de 15 dias entre o prazo máximo para a postulação do candidato de candidatura e o protocolo do pedido de cancelamento do registro. Esses foram os argumentos trazidos pelo doutor procurador. O candidato, por sua vez, justifica a ausência de abertura de conta bancária e extratos ao argumento de que, em razão de ser funcionário público municipal e federal, não conseguiu dar entrada em tempo hábil ao pedido de licença estabelecido em lei, ou seja, onde ele trabalhava, e com isso abandonou o pleito eleitoral. Eu estou consignando que o requerimento do cancelamento de registro de candidatura ocorreu no dia 22/7/2010. Desse modo, e acompanhando recentes decisões desse colegiado, invocando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, dado ao pequeno lapso de tempo entre o prazo máximo para a postulação de registro de candidatura e o protocolo com pedido de cancelamento do registro, apoiado no parecer da Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria
que opinou pela aprovação com ressalvas, entendo que as irregularidades não comprometem a contabilidade do candidato a ponto de desaprová-la. No caso em que guarda bastante semelhança com o processo que nós julgamos aqui ainda há poucos dias, no dia 6 de 12 de 2012, que teve como seu relator o eminente desembargador Gerson Ferreira Paes, esse colegiado decidiu à unanimidade pela aprovação com ressalvas em caso absolutamente idêntico. Então, com essas considerações, em consonância com o parecer da área técnica desta Corte Regional, pedindo vênia ao eminente Procurador Regional Eleitoral, eu estou aprovando com ressalvas as prestações de conta do candidato Hélio Marcelo Pecente Sandrin, referente ao pleito de 2010, em obediência a decisões pretéritas desse tribunal, até por sinal bem recentes. É como voto. Então, aprovou concluiu, né? Aprovação Com ressalvas. Doutor Pedro Francisco da Silva, com voto Vossa Excelência, acompanha. Doutor André. Todos de acordo ou divergência? Então, o tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas do requerente nos termos do voto do relator. A decisão é parecer pela desaprovação das contas. Também da relatoria do doutor Samuel Franco Dalia Júnior, 3 da pauta. Processo 543761, também prestação de contas, deputado estadual, eleições 2010, Miguel Moreira Silva, candidato. Parecer pela aprovação das contas. Vai manter o parecer, se quiser sintetizar, está disponibilizado, né? No caso aqui, senhor presidente, eu passo ao relatório, esse candidato apresentou as suas contas, a CCA em parecer conclusivo, a área técnica opina pela desaprovação das contas. Mas, intimado a se manifestar dessa informação, o requerente apresentou contas notificadoras e a CCA, então, vai pela aprovação. Da mesma forma, a douta Procuradoria Regional opina pela aprovação das contas. Mantido o parecer, né? Como não existe irregularidade nenhuma, tudo foi cumprido de acordo com a lei eleitoral, eu estou em consonância com o parecer da área técnica e do Ministério Público Eleitoral, aprovando as contas do candidato Miguel Moreira da Silva, referente ao pleito 2010. É como voto. Perfeitamente. Alguma divergência? Posso anunciar? Todos de acordo? O tribunal, por unanimidade, aprovou as contas nos termos do voto do relator. Esse foi o terceiro, né? Decisão em consonância com o parecer. Anuncio, então, que estão adiados a pedido do relator o 9º e o 10º da pauta. O 9º é o processo 540556-2010, prestação de contas requerente Benedito Gonçalves Moraes. E o 10º é o recurso eleitoral relativo à filiação partidária duplicidade, recorrente Edinaldo Fragas da Silva, recorrido ao Ministério Público Eleitoral. Estão adiados a pedido do relator. O 4º da pauta, excelentíssimo doutor Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, o processo 5446-23, Vossa Excelência é o relator. Prestação de contas de candidato, requerente José Norberto de Araújo, pela aprovação das contas com ressalva e parecer, passo-lhe a palavra. Senhor presidente, trata-se de uma prestação de contas do José Roberto Araújo, que tramitou normalmente e findou com o parecer conclusivo, opinando pela aprovação das contas com ressalva. Da mesma forma, o doutor Procurador Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas. É o relatório. Relatório do procurador. Confirmado escrito, excelência. E restou seguindo o parecer do órgão técnico do doutor Procurador Regional Eleitoral. Há alguma divergência? Posso dar por unanimidade? O tribunal, por unanimidade, aprovou as contas com ressalvas do requerente nos termos do voto do relator em consonância com o parecer. 5º da pauta, também de vossa relatoria, doutor Jorge. Prestação, o processo número 48.42.62010, prestação de contas de deputado estadual, eleições 2010, Lourenço Jorge Souza, candidato, parecer pela desaprovação. Com palavras, excelência. No caso aqui, as contas são relativas à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros na campanha do candidato Lourenço Jorge de Souza, concorrente ao cargo de deputado estadual pelo partido PRP, nas eleições de 2010. Apresentada a prestação de contas do candidato, foram apontadas irregularidades e impropriedades que motivaram o relatório preliminar do órgão técnico
para expedição de diligência, a fim de que o requerente apresentasse os esclarecimentos necessários e a reparação das falhas detectadas. Todavia, várias foram as tentativas frustradas de intimação do candidato, como se infere das certidões de folha 219, 233, 241, pelo que o órgão técnico emitiu parecer conclusivo sob o entendimento de que o requerente deveria ter mantido atualizado seu endereço perante a Justiça Eleitoral. Parecer técnico é pela desaprovação das contas, face à omissão de peças imprescindíveis à aferição da movimentação financeira de campanha, como extratos bancários, além da constatação de mudança sem justificativa dos valores na conta recursos de outros candidatos comitês, tanto nas prestações parciais quanto na prestação de contas final. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou no mesmo sentido, por considerar as irregularidades de natureza grave. É o relatório. O procurador mantido escrita, vai direto ao ponto, se possível. Aqui, como foi relatado, o candidato simplesmente sumiu. Tentou-se de várias formas entrar em contato, ligar, sistema Elo, enfim, tentamos de todas as formas, esgotamos todos os recursos, mas não conseguimos encontrá-lo. E permaneceram essa ausência de extratos bancários, havia divergência na conta recursos de outros candidatos comitê, e por esses motivos eu estou desaprovando as contas conforme os pareceres do órgão técnico e ministerial. Neto Pares, de acordo? Voto. Por unanimidade, desaprovou as contas nos termos do voto do relator em consonância com o parecer. Também vossa relatoria, doutor Jorge, aqui o parecer pela aprovação das contas, o processo 44.23.42, prestação de contas, cargo vice-governador, requerente Dilceu Antônio Dal Bosco. Palavra ao doutor relator. Vou anunciar também uma prestação de contas relativa à arrecadação e aplicação de recursos financeiros na campanha do candidato Dilceu Antônio Dal Bosco, concorrente ao cargo de vice-governador pelo Partido Democratas, DEM, nas eleições gerais de 2010. O candidato apresentou, em data de 19/10/2010, a prestação de contas relativa às eleições de 2010, cumprindo o prazo estabelecido na lei, fazendo-a em separado da prestação de contas do candidato ao cargo de governador, Sr. Wilson Pereira dos Santos, que todavia, quando apresentou a sua prestação de contas, o fez em conjunto com a do candidato ao requerente. Diante dessa situação, várias diligências foram efetuadas com vista à opção pela forma de prestação de contas, tendo o requerente finalmente manifestado sua vontade de que suas contas fossem tratadas em separado, retificando-as e registrando-as em 22/8/2011. Mesmo informando não ter havido movimentação financeira, por força do disposto no artigo 29.11 da Resolução TSE 23.217, foi notificado apresentar os extratos bancários da conta corrente para comprovar o fato, vindo a juntar para tanto um documento procedente da Caixa Econômica Federal informando que não houve movimentação financeira na conta bancária específica de campanha. O órgão técnico desse regional entendeu suprida a irregularidade e opinou pela aprovação das contas, mesmo fazendo a douta Procuradoria Regional Eleitoral. Esse é o relatório. Mantido? Mantido. Escrito. Aqui, como já relatado, o candidato apresentou suas contas em separado, a conta zerada, e por esse motivo, conforme o parecer ministerial e o órgão técnico, eu estou aprovando a prestação de contas do candidato Dilceu Antônio Dal Bosco, referente ao pleito de 2010. É como voto. Aprovou as contas. Doutor Samuel, Vossa Excelência acompanha? Todos acompanham? O Tribunal, por unanimidade, aprovou as contas nos termos do voto relator, em consonância com o parecer. Judiciais encerrado. 11º, que é o processo 4405/2010, processo administrativo de requisição da senhora Neuza Cavalcante Ferreira. Eu disponibilizei o voto e concluir com fundamento no Código Eleitoral, na Lei 699/82, resoluções do TSE 23.25/010 e do TR 611/2009, deferir pedido segundo a prorrogação da servidora Neuza Cavalcante Ferreira para Paranatinga pelo prazo de 1 ano, com efeitos a contar de 22/3/2012. Até porque nós temos dificuldade em manter os nossos servidores, especialmente em ano de eleição, né? Tem que forçar um pouco a barra, porque se não troca em cima da hora, não há quem aguenta depois, né? Todos de acordo?
Vamos para lá. A outra refere-se ao proposta de definição do calendário de sessões plenárias. Então, para abril, seria dias 10, 12, 17, 18, 19, 24, 25 e 26. Maio, 3, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31. Junho, 12, 13, 14, 19, 21, 26, 27 e 28. Alguma oposição, evidentemente, a gente pode trocar até a frente, mas se tiver já agora, podemos retificar. Então, podemos encerrar a sessão, né? Está de acordo? Então, graças a Deus, encerrada a sessão. Obrigado, agradeço a todos e parabenizo mais uma vez as mulheres no gênero feminino.